Olá pessoal, vamos para mais uma aula de filosofia. Vamos falar hoje sobre a importância do debate e diálogo para a construção de um raciocínio filosófico. Então, estamos falando anteriormente sobre o que é filosofia, fazendo um resumo sobre o bimestre anterior, e a gente já viu um pouquinho sobre a diferença entre a filosofia e as outras disciplinas. Tá? A filosofia tem essa capacidade de se distanciar por ser uma atividade propriamente reflexiva. O que é reflexo? A gente lembra logo do espelho, né? O espelho ele tem essa propriedade de fazer com que a gente olhe para nós mesmos e consiga colocar aquele objeto que ele reflete sobre uma nova perspectiva, ou seja, uma perspectiva de imagem, tá? Uma perspectiva de que aquele objeto real, tá? Agora é um objeto imagético, um objeto que é reproduzido pelo espelho, um objeto que a gente olha por meio de uma reflexão. Beleza. A partir daí a gente olha, por exemplo, uma disciplina como a matemática. A matemática ela é observada por meio das suas funções de expressão, demonstração, medição, que ela pode fazer. A gente pode medir uma pessoa falando, ela tem 1,70 m, outra pessoa tem 1,80 m. Então, a gente está fazendo o quê? Medindo uma pessoa com números. A gente pode fazer a medição de uma receita, falando, bom, aqui eu coloco uma xícara de arroz, depois eu coloco meia xícara de água, meia xícara de água, ou 1 litro de água, tal, e aí você está fazendo uma receita, certo? E a matemática está servindo para isso. Ou funções para poder colocar uma estatística, tal, de quantas pessoas estão sendo recuperadas pelo Covid, ou a sobrevivência, tal, depois das vacinas, está tal, no platô, ou então está melhorando, tal. Isso tudo é uma função que a matemática tem e a gente pode até defini-la por causa dessa função prática que ela possui, e até teórica, né? Mas a filosofia, ela vem antes disso, vamos dizer assim, ela consegue pensar antes disso, porque ela consegue perguntar até o que é uma função, o que é uma medição e até o que é um número, ou até o que é a matemática. Perguntar sobre quais métodos são os métodos matemáticos, quais métodos são os métodos científicos. Então, quando você começa a fazer essas perguntas sobre as causas das coisas, a prática do que você está fazendo não se torna mais o essencial, mas sim a pergunta sobre o que você está fazendo. Quando você está escrevendo, você não pensa sobre escrever, mas quando você começa a perguntar sobre o escrever, então você se desloca daquela atividade. É uma atividade diferente, atividade reflexiva. E filosofar é atividade reflexiva, certo? Então, quando eu começo a fazer essa atividade reflexiva, me olhar no espelho, né, me perguntar sobre isso, né, o espelho da alma, filosofar, o espelho da alma. Então, eu preciso fazer isso, primeiro, olhando para dentro de mim, mas eu não tenho um conhecimento infinito e também eu não me basto. Existe todo mundo lá fora, e aí a questão da humildade precisa surgir. Sócrates, aquele filósofo, que é famoso pela frase só sei que nada sei, também precisa ter uma versão ampliada dessa frase, né? Quanto mais sei que nada sei. Então, o que quer dizer essa frase? Quanto mais sei que nada sei. Quanto mais conhecimento a gente adquire, vamos pensar num panorama, né? Imagina aquele cavalinho que usa a viseira, né? A viseira, panorama é para os lados. Menos panorama, você vê menos coisas para o seu lado. Quando você amplia o seu panorama, você vai ver mais coisa para o seu lado, certo? Isso é panorama. Agora o horizonte. O horizonte é para frente. O que Sócrates estava falando quando você adquire conhecimento, você amplia o seu panorama. Agora, eu posso olhar mais para cá, para a direita, tudo bem. Mas a ignorância, a percepção da sua ignorância, ela que vai permitir com que você saiba que existem mais coisas para os seus lados, né? Então, existe o conhecimento da sua ignorância e existe
a percepção, né? O agregar mais conhecimento. São duas coisas diferentes. A palavra ignorante vem da palavra ignorar. Quando vocês eram do fundamental, vamos falar só do mundo escolar, por exemplo, dando exemplo do mundo escolar, vocês eram do fundamental ou do ensino até anterior ao ensino fundamental, educação infantil, vocês nunca iam imaginar que existiam coisas como a geometria descritiva e funções de segundo grau e terceiro, etc., coisas que talvez até vocês ainda não estudaram. Esse tipo de coisas assim mais complexas do ensino médio que vocês vão estudar e estão estudando, mostram para a gente que existem ainda muitas outras coisas a serem estudadas. Porque nós somos ignorantes. Nós ignorávamos esse tipo de conteúdo escolar. Na biologia, por exemplo, osmose, meiose, mitose, etc, etc, etc. Todo esse tipo de conteúdo a gente ignorava, porque a gente não sabia que existia. E agora que a gente sabe, a gente percebe, meu Deus, ainda há muitas coisas outras para nós conhecermos. Autores da literatura, como os autores da época da Semana de Arte Moderna e autores outros, como Carlos Drummond de Andrade, etc, etc, etc. E tantos outros autores. Mary Shelley, e, enfim, por aí vai. Enquanto a gente acha que a gente já sabe de tudo, não há mais para saber. Enquanto a gente acha que já sabemos de tudo, não buscamos mais conhecimento. E aí que entra a importância do debate. O debate serve para que a gente perceba que nós somos carentes de saber mais. E aí eu vou para o próximo vídeo.